mais legal da gente falar sobre os relógios do 007 é que quando o primeiro relógio apareceu no primeiro filme do 007, não existia ainda a indústria que a gente tem de marketing hoje, né? Tava longe de estar perto do que é o cenário dos tempos atuais. Então a gente não tinha tanto insert, a gente não tinha patrocínio, não tinha contrato milionário. Então muitas das coisas que apareciam em alguns filmes antigos, elas eram orgânicas. E isso é o mais maluco, que o relógio, que é considerado por muitos o sinônimo de 007, ele não era um relógio do 007, ele era um relógio do Sean Connery. Então o Submariner 6538, que é o relógio clássico do 007, ele era um relógio da coleção do Sean Connery. E ele estava usando esse relógio no filme porque era o relógio dele. O Ian Fleming, nas poucas menções que tem sobre relógio no livro, ele cita que o 007 usava roupas arrumadas, elegantes e que ele usava um Rolex, mas na verdade ele usava um Explorer 1016. Esse é o relógio que tá no livro. Mas aí pro filme, o Sean Connery foi usando o Submariner dele, que virou o relógio do 007. Apareceu várias vezes na franquia. Ele usou primeiro em 007 contra o satânico Dr. No. Ele também usou em Goldfinger e Moscou contra 007. E ele também usou em outros filmes. E virou meio que um sinônimo do relógio 007, o Submariner. Mas ele não é o único Rolex que aparece nesse filme. E não é o único Rolex que ficou famoso por conta do 007. Tem um modelo do GMT Master que aparece nesse filme que é usado pela Bond Girl do filme, que é a Pussy Galore. E ele acabou sendo apelidado pelos fãs de relógio como o Rolex Pussy Galore. Personagem que usa o relógio no filme acabou dando nome pro relógio e o relógio até hoje é chamado assim, né? Então ele ganhou um nome, uma referência, o que é muito legal, né? Você vê como as coisas se misturam e tudo isso foi um marketing muito orgânico. Mas o mais maneiro é que esse não foi o primeiro relógio que o 007 usou. Porque apesar do Submariner ser o mais conhecido, mais famoso, o primeiro relógio que o 007 usa, que é um relógio dourado, que tá na cena onde ele fala "The name is Bond, James Bond. Bond. James Bond." Jogando carta e fumando, o 007 contra o satânico Dr. No, ele tá usando, na verdade, é um Gruyère Precision 510. Aí, Gabs, toca o Gruyère. Gruyère é o queijo, tá? O relógio se chama Gruyère. Pô, deixa o erro, né? Deixa o erro, melhor deixar o erro. Não, pô, o pior que tá aqui, tá anotado várias vezes. Quando eu tava fazendo o roteiro, é Gruyère. Eu fui ler o quê? Gruyère. Porra, ainda fui ver como é que era a porra da pronúncia. Agora é o Gruyère, né? Então, é o Gruyère. Ele apareceu algumas outras vezes na franquia de novo, e ele foi o primeiro relógio que também era da coleção do Sean Connery, e é um relógio de uma marca americana, né? Que ela não sobreviveu à crise do quartzo, que rolou na década de, acho que foi 70 e 80. Foi um momento muito específico para a indústria dos relógios. E acabou sendo aí o primeiro relógio 007. Mas o mais curioso ainda é que nenhum desses dois foi o primeiro relógio gadget do 007. Primeiro relógio que tem um gadget, eu vou falar para vocês depois de eu me apresentar. Meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador. Esse daqui é meu canal novo, não é um canal falecido, esse é um canal novo que a gente criou, então se você ainda não é inscrito por aqui, quero te convidar para se inscrever por aqui, vai me ajudar muito se você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. E aproveitando que a gente tá falando de relógios, quero falar dos meus queridos amigos da Moment Relojoaria. Moment é uma das maiores, melhores e mais completas lojas de relógio do Brasil. Lá você encontra relógios casuais, relógios esportivos, relógios para você usar com roupa social ou para você sair no final de semana. E tem até smartwatch das mais diversas marcas, dos mais diversos valores. Tem Oriente, tem Casio, tem Mondane. O que você tá procurando de relógio, você encontra na Moment Relojoaria. E usando o cupom CASTRINHO na Moment, você tem desconto na hora das suas compras. Dá uma olhada no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, clica e compre o seu próximo relógio na Moment Relojoaria. O primeiro relógio gadget do 007 é um gadget meio merda, tá? Que sempre me pegou um pouco, mas foi um Breitling Top Time, que ele foi usado contra o 007 contra a chantagem atômica. E esse Top Time foi um relógio adaptado pelo Kill, né, o cara que faz as invenções pro 007, onde o 007 tinha um contador Geiger no relógio dele, né, então ele conseguia usar o relógio para ver se tinha radiação ou não, que ele acaba usando aí, é a grande questão do filme, né? Que são as duas bombas atômicas que são roubadas pela Spectre, que é o mais curioso, né? Que foi quando o relógio se tornou parte da trama mesmo, né? Ele que ajuda a resolver o BO, tem uma hora também que ele usa um relógio para resolver um crime, então o relógio ele acaba sendo um fator primordial, tá? E aí termina a era Sean Connery e tem a era Lazenby. A era Lazenby, ela não é muito marcante, né? Tanto que o Lazenby ele fez só um filme, né? Ele foi
Cara, esse cara se fudeu, né? Ele foi o primeiro 007 depois do Sean Connery, foi odiado por todo mundo e acabou fazendo só um filme. Ele usa um Rolex Chronograph pré-Daytona, né? Que é antes do Daytona. Então é um relógio muito específico, né? Que acaba... não tem muita coisa pra falar, né? Esse vídeo, aliás, não é pra falar sobre todos os relógios do 007, é pra falar dos mais marcantes. Eu só queria uma desculpa pra falar sobre o Lazenby, porque A Serviço de Sua Majestade, ele acabou sendo um filme muito influente pro 007 Sem Tempo Pra Morrer, irmão, que é um No Time to Die. Eu esqueci o nome do filme. Eu esqueci o nome do filme em português, mas sei que é No Time to Die, né? Sem Tempo Para Morrer. Ele é muito referenciado no Sem Tempo Pra Morrer, né? Algumas falas do 007, algumas cenas, algumas coisas muito específicas são referenciadas novamente no No Time to Die, que é muito legal, né? E a própria história do A Serviço de Sua Majestade, ela é muito massa, né? Eu gosto do conceito do filme, apesar de achar o Lazenby um dos 007 mais fracos que tem. E aí agora a gente entra na era do Roger Moore. E a era do Roger Moore, ela é muito específica, principalmente na questão de relógios. Por quê? O 007 é um reflexo do seu tempo. Então, você vai ver que sempre o 007, ele tenta emular o estilo de filme que tá dando certo naquele tempo, o ator, o tipo de ator que tá se destacando naquele tempo, as roupas, os carros. Ele é um fenômeno de marketing quase, né? Ele é um... Cara, é muito louco. Parece que tá vendo um documentário do que eram as tendências de mercado da época, né? Era um grande produtão. E aí, o que acontece na era do Roger Moore? A gente tá falando da era que o homem chegou na Lua, a gente tá chegando na era que a gente começou a falar de microcomputadores, a gente começou a falar de robôs, né? A gente começou a falar de tecnologia. Então você vai ver que nos anos 70, 80, é quando a gente começa a ter as Odisseias no espaço, a gente começa a ter os filmes de espaço, Alien, Star Wars, Exterminador do Futuro, tudo isso a partir de 70, 80, então essa coisa da tecnologia, ela tava muito em alta. Blade Runner, os primeiros filmes de Cyberpunk, eu falei o Cyberpunk com sotaque inglês, né? Os primeiros filmes de Cyberpunk. Então a gente começa a ter essa coisa muito do futuro, tal. E isso foi muito expressado na tecnologia da época também. Então aconteceu nessa época uma parada que foi a crise do quartzo, que foi o quê? Quando os relógios de ponteiro, né, os relógios mais tradicionais, eles acabaram perdendo muito espaço na indústria para os relógios japoneses digitais. Várias marcas suíças e algumas americanas acabaram quebrando nesse momento porque os relógios japoneses voaram. Então marcas como Seiko, Casio, eles acabaram crescendo muito justamente por causa disso. E o 007, como é um fenômeno, né, um reflexo cultural, é um reflexo do marketing dos produtos da sua época, é exatamente isso. Então um dos relógios mais icônicos que o Roger Moore usa é o Pulsar P2 2900 em Vive e Deixe Morrer, que era um relógio super popular na época e é animal. Ele parece um alien, esse relógio. Esse relógio é muito, muito bizarro. De quanto diferentão ele é, o quão maluco ele é. Ele é um relógio doidão, assim. E tem também o Seiko 0764, né? Que é onde o James Bond ele recebia no 007 contra o Foguete da Morte. Se eu não me engano, é o 007 que se passa no Rio de Janeiro, que é horrível. São um dos piores filmes do 007 que tem. Eu acho ele chatão. Não, mentira, eu acho os do Timothy Dalton mais chatos que esse. Esse só é meio cringe, né? Mas é engraçado que o relógio do 007, sabe o que tinha, amigo? Tinha um telegrama. Então, o relógio dele tinha uma impressora que começava a fazer o bi. Ele tirava um textinho aqui do relógio dele, puxava e tinha uma mensagem. No filme. No filme, né? Na vida real não tinha conta isso. Ia ser muito legal. Ia ser top. Ia ser top. Se o relógio imprimisse uma mensagem da tua mãe. Filho, volta pra casa. Tem um outro relógio também que é famoso, que é o Seiko G7575020, que ele apareceu no Octopussy. E a coisa mais engraçada desse relógio é que esse relógio não ficou famoso. Quem ficou famoso foi um relógio da Casio, que é o Casio AE 1200. Então o que acontece? Esse relógio apareceu no filme, só que tinha um relógio da Casio muito parecido com ele, e esse relógio da Casio acabou sendo, como era mais conhecido, mais barato, a galera acabou comprando da Casio, não da Seiko. E aí o mais maluco é que esse relógio ele acabou sendo conhecido como Casio Royale, que é uma brincadeira com o Cassino Royale. Mas essa é a época do Octopussy, nem tinha o Cassino Royale, não tem nada a ver com o Cassino Royale, mas o relógio ganhou o nome do Cassino Royale porque era inspirado num Seiko do Octopussy. A era Roger Moore envelheceu que nem leite, tá? Quero só avisar pra vocês, tentar ver um filme do 007 do Roger Moore hoje em dia. Porra, é fanfarrona, eu amo, eu me divirto, porque eu acho que o filme de espião tinha que ser isso daí, piu, 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 bang, 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 pss, 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 mas envelheceu que nem leite. Outro ator que envelheceu que nem leite aqui, puta, maluquice, é o Timothy Dalton, né, o 007 do Timothy Dalton. Não gosto dos filmes dele, gosto do Timothy Dalton, mas o 007 deixou de ser uma coisa de doidinho, né, de maluquice, que nem o do Roger Moore, e virou uma coisa mais pé no chão, porque na época, o que bombava? Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Então o 007 precisava virar um astro mais de ação do que essa coisa cerebral, mais pensada, ou essa coisa mais de espionagem, romântica. Então o pessoal queria mais porradaria, queria mais brucutu, né? E aí o Timothy Dalton, acho que ele entrega um 007, tanto que ele faz só 2 filmes, né?
que não são dois filmes muito lembrados, mas ele usa um Tag Heuer Night Diver 980031, né, que é até um relógio mais tático, por assim dizer, que combina bastante com o estilo dele no 007 Marcado para Morrer. Mas curioso é que esse daí é um dos primeiras aparições, se não me engano, a primeira aparição da marca Tag Heuer em um filme, alguma coisa assim, porque eles tinham acabado de juntar, né, tinha Tag e tinha Heuer, aí eles viraram uma coisa só. E é essa primeira grande aparição, né, tanto que eu tava lendo umas matérias que dizem que em alguns momentos eles usam o relógio da Tag, e em alguns momentos eles usam Tag Heuer, né, então ele ainda não era uma coisa só. E aí a gente vai para o 007, que é o que mais me marcou, não é o meu favorito, mas é o que mais me marcou, que é o Pierce Brosnan, né. E aí a gente começa com a parceria que dura até hoje, que é a parceria com a Omega. Tá? E olha que maluco, se no começo a gente falou que as coisas eram mais orgânicas, aconteciam mais naturalmente, quando chega nos anos 90, acabou. 007 assina com a Omega e até hoje a Omega é a marca oficial do 007, né? E acho o Pierce Brosnan muito injustiçado, assim, acho que GoldenEye, filmão, assisti brabo, reassisti há pouco tempo Amanhã Nunca Morre, bom filme, Words Not Enough, O Mundo Não É Suficiente, é um filme ok, e a partir daí é um lixo. A partir daí fica um lixo. Die Another Day é constrangedor. Mas dito isso, ele usa um Omega Seamaster. E o mais legal é que se reparar que ele usa um Omega Seamaster, um Tag Heuer Night Diver, e ele também usa em determinado momento o Submariner, né, que são o mais famoso de todos. E se reparar, todos eles são relógios ligados à marinha, à água. E o 007, ele é um agente da marinha. Eu acho isso um detalhezinho muito bonitinho, né? Todos os relógios dele são relógios de mergulho, são relógios relacionados à água, né? Principalmente os principais, né? Então eu acho isso um detalhe interessante, né? Ele não usa um grande relógio de aviador, um filme inteiro. Não, o relógio marcante dele é um da marinha porque ele é um oficial da marinha, né? E faz sentido ele usar um Submariner, faz sentido ele usar um Seamaster, faz sentido ele usar um Night Diver. E no GoldenEye é onde tem loucura, já, né? Que o relógio já tem laser, o relógio aperta a bomba, em determinado momento ele tem a bombinha que ele aperta aqui, ó, pipam. E também tem o relógio que solta gancho, né, que ele faz um e ele anda com gancho também, né, aí virou loucura. Aí o relógio dele faz tudo foda. Foda, foi pro caralho, né? E a partir de diante aí ele foi usando o relógio dele. E o mais interessante, que é que eu corta, pausa, detalhe gamer, tem um relógio que ele usa no 007 contra GoldenEye do 64. GoldenEye 007, que é um relógio que eles fizeram pro jogo. Sabe como é que você via a sua vida e seu colete à prova de balas no jogo? No relógio. Então você apertava o pause, ele olhava, tava marcado sua barra de vida, tava marcado não sei o que. Era um detalhezinho foda, assim, pô, eu achava muito mágico. E existem réplicas do relógio pra vender. Do 007, do jogo. Sim, não é tão caro e tem pra vender, né? Vou até ver se eu deixo um link aqui pra vocês comprarem. Excelente jogo 007 contra GoldenEye. E pra terminar, o Daniel Craig, bons filmes. Acho que talvez sejam os melhores filmes da franquia, são da era Daniel Craig. Talvez os não mais marcantes, mas os que eu acho que são bons como filmes. E aqui começa já o merchandising 200%, porque não só agora ele é patrocinado, não só agora ele usa os produtos que a marca quer anunciar, como agora a franquia lança relógios assinados pelo 007, edições limitadas, então vira collab 007 Ômega, né? O mais legal de se olhar isso, e acho que o que eu mais gosto, eu sou muito fã acho que dá pra ver, né, que eu sou um pouquinho fã da franquia 007. Né, eu sou muito fã do 007, tá, gente? Você consegue ver uma evolução do que tá acontecendo na tecnologia dos relógios, o que tá acontecendo no marketing, o que tá acontecendo no hype, e até mesmo o que tá acontecendo no cinema, né? Se antes o cara aparecia no set com um relógio e falar, acho que meu personagem usaria isso, agora pô, a marca pagou pro seu personagem usar isso daqui. Inclusive, é uma parte de renda do filme, né? Essas collabs, essas colaborações, as marcas pagam caro pra poder levar esse nome pra fazer colaboração. Enfim, conta aí pra mim, sentiu falta de algum relógio? Qual o seu relógio favorito 007? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e comprar o seu relógio lá na Moment Relojoaria. Valeu!